Prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, como vai, Fábio? É um prazer estar aqui, poder falar com os ouvintes da Acústica FM. É uma alegria imensa. Bom Ah, dia a todos. eu tinha vontade de falar tempo contigo, Fátima, e a nossa produtora Camila Matos, então, conseguiu essa proeza de nós conversarmos. Aqui nós temos uma rádio diferenciada, Fátima, é uma rádio que nós tentamos, dentro do possível, trazer coisas positivas para frente, autoestima. A nossa região aqui está recebendo a duplicação da 116, novas obras no Porto de Rio Grande, Lagoa dos Patos também começando a ter uma fluidez melhor de gente morando, construção civil. E eu vejo que a cidade de Novo Hamburgo, a nossa rainha dos calçados, ao longo dos últimos anos, 20, 30 anos, mudou muito o seu perfil de atendimento. Antes era a cidade que mais produzia calçados, que tinha fábrica de calçados, e ela foi se virando, foi se transformando na cidade da tecnologia, na geração de novos designs, uma indústria de terceira geração para o setor calçadista. E hoje a gente percebe e constata que Novo Hamburgo foi uma das cidades que mais gerou empregos nos últimos meses. E eu queria perguntar para ti o seguinte: que proeza é essa que Novo Hamburgo está conseguindo para estar nos rankings das cidades que mais geram emprego, minha amiga Fátima? Olha, Fábio, para mim é uma alegria imensa, né? Então, prefeita de Novo Hamburgo, reeleita, em 5º ano de mandato. E eu venho do setor coreiro calçadista, né? Eu sou arquiteta de formação, urbanista, né? Minha especialização é em urbanismo, mas meu pai era do setor coreiro calçadista, então eu cresci dentro de fábrica de sapato. Ah, que show. Mas Novo Hamburgo sofreu muito, muito com a questão da China, o sapato migrou, então Novo Hamburgo teve este problema e esta migração das empresas. E quando eu assumi a prefeitura lá em 2017, a minha promessa de campanha era essa, era uma das promessas de campanha era a diversificação da matriz econômica do município. É muito ruim, eu como urbanista, né, posso dizer isso, é muito ruim o município depender apenas de uma matriz produtiva. Yeah. O município precisa ter essa diversificação justamente para que, se um produto vai mal, tem um outro ali que compensa a economia do município. Novo Hamburgo vinha num processo muito ruim quanto à diversificação e sofrendo muito pela perda das indústrias calçadistas que foram para a China, para outros estados do Rio Grande do Sul. O Nordeste, né, prefeito? O Nordeste recebeu muitas empresas nossas, né? Exatamente, porque o sapato ele é manufatura pura, então ele precisa de uma mão de obra mais barata. Isso faz parte da história, inclusive, do calçado, né? Sempre houve essa migração. Da Itália, depois veio para o Brasil e assim vai para a China, então é um processo natural. E o que Novo Hamburgo fez? Primeiro, qualificou o sapato, ou seja, investiu em mais tecnologia, um sapato de qualidade, porque não podia mais competir com a China em questão de preço. E isso foi muito bom, mas não era o suficiente. Sim. Então, assim que eu assumi, eu comecei dentro da prefeitura um trabalho muito forte junto à equipe, né? Nada que se faz sozinho, a gente sempre faz e sempre consegue bons resultados com boas equipes. E, Fábio, pasme, quando eu assumi a prefeitura, sabe quantos dias precisava, quantos dias levava para saber se abrir uma empresa no município de Novo Hamburgo? Não tem ideia, prefeita. 480 dias era a média. Mais de um ano. Quando eu assumi a prefeitura, eu me assustei com aquilo. Eu venho do setor empresarial e eu me assustei com aquilo de ver carrinhos de supermercado com papéis dentro, passando de uma secretaria para outra. E aí nós começamos a investir em compra de software, gestão, desburocratização, isso é muito importante. Fizemos também um trabalho na cidade de revitalização dos espaços públicos. Eu sempre digo, né, antes de buscar ir atrás de novas empresas para vir para o município, né, eu uso muito, por ser mulher, eu uso muito
essa analogia de dizer primeiro a gente arruma a casa, né? Depois Sim. chama as visitas, né? Exato. Porque, senão não tem sucesso. Então a gente fez todo um trabalho de revitalização urbana, desburocratizou. Hoje, sabe quanto tempo precisa para se abrir uma empresa em Novo Hamburgo, Fábio? 30 dias. Não, 3 horas. 3 horas? 3 horas. E agora vamos chegar a 10 minutos para as empresas de baixo risco aderindo ao Tudo Fácil do Estado. Mas, pelo nosso trabalho, nós conseguimos chegar a 3 horas para abrir uma empresa aqui no município de Novo Hamburgo. Que coisa bem boa, né? Porque, prefeita, assim, a gente tem também outros negócios, mas eu quero te falar um pouquinho. Às vezes, para ti ser empreendedor, dependendo do ramo, do cachorro-quente até uma grande indústria, tu ter a vocação, ter vontade de ser empreendedor, já é um desafio enorme. Quer dizer, muitas vezes tu joga o teu patrimônio, joga a poupança tua, da família, muitas vezes, para abrir uma empresa, para tentar ser empreendedor. Quer dizer, além de tu ter todo esse ímpeto, esse sonho, quando tu chega na frente do poder público, independente se é estadual ou municipal, tu parece que tem uma parede enorme que tu tem que escalar para poder iniciar um processo burocrático para abrir empresa. Quer dizer, o mais difícil deveria ser a pessoa querer ser empreendedor. Mas não, hoje, na maioria das cidades, o mais difícil é tu transpassar o problema da burocracia, né? E das leis também, né? Então, são vários problemas. Eu, como disse, vim do mundo empresarial, fui empreendedora durante muitos anos, sei o quanto é sofrido para o empreendedor no Brasil, porque além da burocracia, no momento que tu vai abrir uma empresa que tu necessita, né, algum auxílio, uma informação, Sim. já é uma dificuldade. Nós temos leis e leis e leis que burocratizam muito e também uma economia que é muito instável. Então, o nosso empreendedor ainda tem que lidar com esta instabilidade da economia. Ele nunca sabe como vai estar no ano que vem, ele não consegue se programar a longo prazo, e isso leva muitos empreendedores a acabar perdendo tudo aquilo que conseguiram construir durante algum tempo. Então, é muito difícil. E aí, né, vindo com essa experiência para dentro da prefeitura, nós fizemos estes ajustes naquilo que é possível ser feito dentro de uma prefeitura. Sim. Porque é muito importante, até é ótimo poder falar com todos os ouvintes da Rádio Acústica. É importante porque tem muitas coisas que não se consegue resolver na prefeitura. A prefeitura, ela é executivo. E o executivo, ele tem que executar dentro das leis. Então, as leis existentes, elas acabam nos trancando. Sim. E estas leis precisam ser modificadas no legislativo e não dentro da prefeitura. É muito normal, muito natural nós recebermos empreendedores aqui que dizem, não, mas a prefeita pode, ela pode. Não, a prefeita não pode, porque tem leis, né? A gente tem que seguir as leis, executar dentro das leis. Prefeita, eu estou agora conversando pelo WhatsApp, inclusive motivei uma amiga que eu tenho de longa data e hoje é secretária da Fazenda de Camaquã, a secretária Jane Leite, para que ouça a nossa entrevista, se não der agora, mas depois, porque eu acho que é importante esse tipo de bate-papo, porque como nós temos vários municípios que aqui são ouvintes da acústica, é importante os empreendedores, os vereadores que nos ouvem, né? Prefeitos, secretários, entenderem que, claro, como a senhora disse, a lei está feita na Câmara, mas se os prefeitos, os vereadores se entenderem e que puderem melhorar nessa desburocratização, na compactação do número de leis, essas coisas todas, eu acho que é super importante, porque todos ganham com isso. Não adianta ter uma prefeitura com vontade de fazer se há uma legislação que acaba trancando, dificultando isso. Mas eu queria saber o seguinte, a senhora conseguiu diminuir, então, para 10 minutos a abertura de uma empresa em Novo Hamburgo. Eu queria tentar entender o seguinte, porque às vezes para abrir uma empresa não depende só da prefeitura abrir, mas daqui a pouco tem que ter um órgão ambiental, tem que ter o corpo de bombeiros, tem que ter, que é mais, a junta comercial. Como é que se consegue fazer essa união de setores para poder andar um processo de instalação de uma empresa em Novo Hamburgo? Ótima tua pergunta, é que aí que a gente deu o pulo do gato, né?
Novo Hamburgo, então, foi notícia nacional, sendo a terceira cidade no Brasil, proporcionalmente ao número de habitantes, que mais gerou vagas de empregos no ano de 2021. Fomos, então, notícia no Estadão, capa do jornal do Estadão, inclusive. Eu sou, por isso. Isso. A terceira cidade no Brasil geradora de empregos. Que notícia. E isso por quê? Porque realmente tudo isso que trava e que nós não podemos mudar, porque muitas vezes a legislação que precisa ser mudada não é aquela que está na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores consegue trabalhar com legislações muito municipais, coisas mais referentes ao município. Mas existe a legislação estadual, aí inclui o meio ambiente, tem a legislação federal, e aí nós precisamos dos nossos deputados estaduais e federais para fazer essas mudanças. O que nós fizemos aqui para conseguir resolver este problema foi criando força de trabalho. E aí, o que nós conseguimos? Né? Em 2020, Novo Hamburgo foi a cidade escolhida, nós vínhamos fazendo esse trabalho de busca de novas empresas, e estávamos concorrendo com várias outras cidades no Brasil e conseguimos ser a grande escolhida do Grupo Santander, que chegou a Novo Hamburgo, então, em 2020, e está gerando em torno de 5 mil empregos aqui na cidade. Então, nós conseguimos captar o maior empregador aí dos últimos anos do estado do Rio Grande do Sul para a cidade de Novo Hamburgo. Mas o que a gente tem feito para conseguir resolver esses impasses de meio ambiente e outros mais que atrapalham ali os nossos empreendedores? Nós criamos grupos de trabalho. Então, com isso, nós conseguimos também, está aqui em Novo Hamburgo, o Hospital Regional da Unimed, que também iniciou a aprovação do projeto na minha gestão, conseguimos, e era um projeto difícil, porque envolvia muito o meio ambiente, inclusive o patrimônio histórico, porque o terreno ficava ali na franja de uma área que é tombada aqui no município. E nós conseguimos resolver isso, tanto com o Grupo Santander, tanto com o Hospital da Unimed e tantas outras empresas que chegaram neste período aí, de 2017 até agora, com grupos de trabalho. Então, quando o empreendimento ele é mais complicado, né, dentro das legislações, a gente cria um grupo de trabalho dentro da prefeitura e solicita que a empresa crie um grupo de trabalho. Sim. Estes dois grupos eles vão resolvendo todos os problemas até que termine o processo. Entendi. Então meio ambiente, se precisa ir até o Estado, vai-se até o Estado, se tem que chamar, o que tem que fazer. Esse grupo de trabalho, eles resolvem muito essas questões burocráticas. Infelizmente, temos que fazer isso ainda. Mas Novo Hamburgo deu muito certo. Eu digo assim, a senhora está falando, vamos dar um exemplo. Por exemplo, precisa de uma empresa que precisa de uma autorização da Secretaria do Meio Ambiente, dos bombeiros, não sei o que mais. Aí é deslocado, não sei se funciona assim, deslocado uma pessoa da Secretaria da Fazenda, do Meio Ambiente e uma da Secretaria de Desenvolvimento do município, sentam juntos, olha, precisamos ativar esse processo aqui. É muito mais fácil dentro do processo interno, um colega de prefeitura dizer, fulano, olha isso aqui para mim, preciso resolver isso, outra não sei o quê. Quer dizer, do que o agente externo, o empreendedor, vai no guichê, eu estou imaginando assim como é que funciona os guichês, olha, eu estou aqui com um protocolo tal. Mas agora o senhor tem que levar o protocolo em outro lugar. Aí o cara sai com o protocolo, vai na outro lado. Quer dizer, ele extremamente, até chato, assim, até essa burocracia, né? Quer dizer, que o grupo assume o trabalho e eles vão interagindo entre eles até resolver o assunto. Exatamente. Então, o que acontece? Não existe o retrabalho, não precisa um esperar o outro terminar a sua parte para fazer. Então, tu diminui o tempo e coloca ali o compromisso, né? Aquele grupo de trabalho, o compromisso dele é resolver, é conseguir fazer tudo dentro da legalidade, é claro, mas conseguir dar o resultado àquela empresa, aquele empreendedor que está chegando na cidade, que quer gerar empregos, que quer gerar riquezas. Então, é uma das coisas que eu tenho dito, nós precisamos, e eu sou uma ferrenha, né? Adepta a isso, assim, nós precisamos muito que
o empreendedor tenha o tempo dele voltado a gerar empregos e a gerar riqueza, salário, renda para a população e não ficar o tempo inteiro envolto aí à burocracia. Ainda é difícil, viu, Fábio? Ainda é difícil. Nós temos casos de empresas que são mais complicadas, que têm alto risco, ainda é bem complicado. Mas nós conseguimos trilhar um caminho interessante até aqui em Novo Hamburgo, ao ponto de ser a terceira cidade no Brasil que mais gera empregos. Que legal isso. Bom, a segunda, só perdemos para Osasco. Terceira é no Rio Grande do Sul, mas aí leva em consideração o tamanho não leva em consideração o tamanho da cidade. Bom, segunda no Brasil. A prefeita Fábia Dalt, de Novo Hamburgo, estamos falando aqui. A senhora é do PSDB, partido do governador do estado, certo? Certo, PSDB. Isso Bom, posso falar um pouquinho em política com a senhora? Naquilo que eu puder te ajudar, né? Porque está tão complicado essas questões políticas. Exatamente. A senhora viu que no finalzinho da entrevista que foi feita ontem com o Beto Albuquerque, ele já está pronunciando a respeito das eleições. Mas eu lhe pergunto o seguinte, a senhora sendo do mesmo partido do governador, a senhora acredita que boa parte das coisas aconteceram aí para Novo Hamburgo em função também de participação da senhora com o mesmo partido do governador, ou isto é um trabalho exclusivo da região de vocês, que tem... Vocês têm uma grande representatividade política, vocês têm uma proximidade muito grande com o pessoal da Serra. Independe de ser do mesmo partido do governador ou a região de Novo Hamburgo, porque eu falo aí de toda essa região aí maravilhosa de vocês. Vocês têm essa coisa aguerrida de trabalhar junto, de buscar junto a região, os prefeitos aí da sua região? Olha, até é importante essa pergunta, né, para dizer o seguinte, o governador sempre foi muito, ele é uma característica dele, ele não vê a cor partidária quando se fala em governar o Rio Grande do Sul. E eu acho isso correto, eu também sou assim, eu acho que quando a gente está, eu prefeita, ele governador, nós temos que governar para todos e não dá para ficar dizendo, não, porque é do meu partido, eu vou ajudar determinado. Isso não. Sim. Então, tanto a conquista do Grupo Santander aqui para Novo Hamburgo, a chegada do Hospital da Unimed, foi um trabalho de equipe, um trabalho hamburguense, né? Aqui, que legal. Que foi feito. E considero bem importante essa postura do governador em atender a todos sem que seja feito uma escolha determinada a prefeitura só porque é do mesmo partido. Prefeita, o governador não indo a concorrer à reeleição, há possibilidade daqui a pouco uma dupla, quem sabe Novo Hamburgo, Pelotas, Novo Hamburgo, montar uma chapa para concorrer à eleição para governador? Quem sabe a prefeita Fátima, a prefeita Paula concorrer, uma dupla de mulheres aí, hein? Pois é, olha, eu vou, assim, sendo bem sincera, né, o meu foco está aqui na cidade de Novo Hamburgo, eu tenho um mandato e tem tantas coisas ainda que precisam ser feitas aqui em Novo Hamburgo, então é meio difícil, até porque, né, Fábio, está um cenário muito complicado este ano, né, para a eleição. Eu acho que nós nunca chegamos tão próximos ao período decisivo, aí nós temos logo dia 2 de abril, todos têm que estar afastados dos seus cargos, quem vai concorrer. Nós nunca chegamos com um cenário tão aberto quanto nós estamos tendo neste momento. Exatamente. Então é bastante complicado, vai ser um ano eleitoral muito complicado. Quem acha que já está a eleição mais ou menos para um para outro vai errar este ano, porque não tem configuração nenhuma. Prefeita, vamos fazer o seguinte, em outra oportunidade vamos explorar outros assuntos. A senhora sabe que nós aqui tivemos uma região de várias fábricas de calçados aqui na nossa região que faziam parte do calçado, né? Que eu não me lembro agora o nome técnico, era parcialmente os calçados montados aqui, alguns dado acabamento. E nós perdemos essas fábricas aqui. Tinha fábricas como a Schmidt, que estava em Camaquã, estava em Tapes. Se perdeu, mas nós tínhamos uma mão de obra extremamente bem treinada. Então, se uma hora algum industrial aí da região de vocês, que a gente sabe que também para eles é importante desconcentrar as fábricas,
Se a senhora tiver oportunidade, lembra da nossa região Camaquã Tapes aqui, que nós gostaríamos muito de ter empregos nessa área calçadista, ok? Claro que sim, e com muito prazer farei isso. Eu tenho um carinho muito grande por essa região. E te digo, Fábio, acho que o pessoal pode ficar alegre. Assim, eu tenho percebido um movimento do setor calçadista, inclusive dia 18 estou indo à inauguração em Candelária de uma nova planta dos calçados Beira-Rio lá. Então, eu estou percebendo do setor coreiro calçadista uma migração novamente para nós aqui, para a região sul. Tenho percebido isso, mais empresas voltando aqui para o Rio Grande do Sul, e isso é muito bom. Ficarei atenta, sim, e tenho o maior carinho aí por vocês, com certeza. Eu circulo muito nesse meio do setor, até porque, como eu disse, sou filha, né, de sapateiro, então eu tenho o maior carinho, farei isso sim. Tá bom. Prefeita, muito obrigado pelo carinho, obrigado por deixar esses minutos para atender a Acústica FM aqui. Está convidado a vir conhecer a nossa sede aqui em Camaquã ou a nossa sede em Porto Alegre, tá bem? Faço questão, assim que possível, quero conhecê-las e estou sempre à disposição para falar sobre assuntos aqui da nossa região aqui metropolitana, Novo Hamburgo, mas também conversar sobre muitos outros assuntos à disposição de vocês. Obrigado.